Vamos. Tá me, Pronto. tá Agora me, tá me vendo? tô. Tudo bem agora. Ah, então fechado. Você sabe o que eu acho que é? Eu O acho quê? que com a quarentena, muita gente está fazendo live. Pode ser algo no servidor do Instagram, enfim. Sobrecarregando o sistema. Pode ser. É muita gente fazendo live ao mesmo tempo. É, Mas, o pessoal tá com tempo livre. é. Deputado, obrigado pela paciência. Eu Nada que aprecio isso. o senhor. Falamos do primeiro projeto de lei que virou lei. Eu queria falar aí logo direto ao assunto. Eu acho que requer a gente saber, através do senhor, que é um primeiro tenente do Exército Brasileiro, o que as Forças Armadas, a contribuição maravilhosa que as Forças Armadas estão dando hoje no combate ao coronavírus. Eu vejo na imprensa todo santo dia alguma coisa nova, alguma coisa diferente que o Exército Brasileiro, ou a Marinha, ou a Aeronáutica estão realizando. E eu queria que o senhor, como bom entendedor dessa área das Forças Armadas, elucidasse para quem está nos assistindo essa real importância. Primeiramente, agradeço novamente o contato. Eu volto a falar, eu não falo em nome da Força, a gente só relata algumas ações das Forças Armadas. Eu sou oriundo Sim. do Exército, né, tive a honra de servir por 9 anos em batalhões convencionais e em batalhões especiais. Servi em São Vicente, em Osasco, em Caçapava e em Taubaté. Tive oportunidade de diversas missões, entre elas fiquei 3 anos à frente do resgate aéreo, que é um dos pelotões mais especializados do Brasil. Então, a gente conhece bastante a Força e sabe do trabalho que tem sido feito. Infelizmente, durante muito tempo, a Força, de maneira geral, ela foi subempregada. Governos anteriores não aproveitavam todo o potencial e toda a capacidade da Força e de seus homens e mulheres para serem empregados nas mais diversas missões. E cabia a eles, a nós, né, anteriormente, missões específicas. E hoje a gente vê no novo entendimento, e não entro em juízo de valor de governo nesse caso, mas é um fato que a Força Armada ela está presente praticamente em todas as ações governamentais, desde recapeamento asfáltico, desde da parte de GLO, de levar água, de levar comida, de vacina. Então, isso mostra a valorização dos profissionais de Força e Segurança Pública, mais específico nesse caso federal, dos militares, e a utilização e como podemos utilizar essa mão de obra, que sempre está treinando para o pior, está treinando para a guerra, porque sempre temos que estar preparados, mas que, quando não acontece, pode sim e deve ser empregada em diversas frentes, e estamos vivendo um momento como esse. Eu destaquei alguns pontos, eu vou até virar um pouco para a tela atrás, porque são muitas ações do Exército, eu tive que listar algumas. Entre Pois elas, não. começou dia 18 de março. Dia 18 de março, eu acredito que foi a primeira ação referente ao Covid-19, né, onde foram resgatados os brasileiros que estavam em Wuhan. Né? Então, 19 de março, a Força Aérea foi, resgatou os brasileiros, eles ficaram depois em quarentena, né, numa base da Força Aérea. Então, acredito que esse foi o principal start, né, de toda essa operação. Posteriormente, depois foi feito o gabinete de crise, onde começou a ver os cenários e se desenhar os cenários para onde essa pandemia iria crescer, para onde ela iria correr, e com isso criar linhas de ações e cenários específicos para a atuação propriamente da força. Ainda referente a resgate de brasileiros, tivemos recentemente no Chile, onde uma aeronave foi levada para buscar também brasileiros que estavam isolados lá, entre outras localidades que estão sendo desenvolvidos esse tipo de operação. Na parte logística, né, a gente tem atuado, eu falo a gente, volto a falar, não falo o nome do Exército, mas que como militar eu me Claro, sinto claro, claro. parte da tropa ainda, né, embora hoje afastado, né, na reserva não remunerada, mas uma vez militar, sempre militar. Então, quando Eu eu ia falo perguntar a gente, uma vez militar sempre, né, tenente? não perde. Deputado, Não, aliás. tenente, eu prefiro o tenente do que o deputado. Não perde, não perde. Os preceitos e os valores que aprendemos na caserna, que nos norteiam na vida, a gente acaba não perdendo. E o senso, o espírito de corpo que a gente fala é muito grande. Então, quando fala do militar, não fala eles, fala a gente, Sim. independente de estar na ativa ou de estar
na reserva. Deputado, Então, pois não. Antes do senhor continuar a listar essas importantes tarefas, eu queria só introduzir, até para um comentário seu depois, uma coisa que eu achei importante e é de se ressaltar. No dia 24 de março, num vídeo gravado pelo comandante do Exército Brasileiro, o general Edson Pujol, uma frase, na minha opinião, é extremamente forte. O general diz: talvez seja essa, o combate ao coronavírus, a missão mais importante da nossa geração. Isso é muito forte, isso mostra como o Exército Brasileiro, e portanto também, eu imagino que as outras forças estejam alinhadas no mesmo pensamento, estão encarando essa atual realidade, né, deputado? Sim, sem sombra de dúvidas. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas, eles têm total conhecimento, assim como todo o governo federal, do tamanho da crise, do tamanho do problema que estamos enfrentando. Hoje, por curiosidade, o próprio general Mourão, que hoje é o vice-presidente, ele postou, né, em uma das suas redes, colocando inclusive o apoio ao presidente Bolsonaro, que as nossas Forças Armadas nunca perderam uma guerra e não vai ser hoje que vamos perder. Então, o pensamento e o enfrentamento é de guerra, é de inimigo, um inimigo invisível, e todos os cuidados e precauções têm que ser levados em conta. E esse é a seriedade das forças que estão enfrentando esse problema. Eu quero fazer uma correção. Claro. O meu amigo Coronel está nos assistindo na live, ele postou que a Operação Regresso ela teve início no dia 5/2 e término com a liberação dos brasileiros no dia 23/2. Eu acabei confundindo aqui um pouco as datas, tá? Mas o Coronel já... Primeiro não foi em março, só isso. Isso, exato. E ele já puxou minha orelha aqui, estou devendo 10-0, depois eu pago aqui depois da live, por ter errado as datas. Essa postagem que o senhor falou, do general Hamilton Mourão, eu estou vendo aqui no Twitter. Aos aventureiros de muitos costados que nesta hora de dificuldades pretendem inviabilizar o governo, lembro que sou vice do presidente Jair Bolsonaro e que os paraquedistas andam sempre no mesmo passo. O Brasil vencerá o Covid-19 como venceu todas as guerras de sua história. Bonito post, gostei. Exato. Existem muitas pessoas que acabam lendo demais a arte da guerra e tentam dividir para conquistar. Mas o governo ele é sólido, lógico, tem suas desavenças, tem suas caneladas, mas o norte é um só, a prosperidade e, nesse caso, salvar vidas. Então o governo não tenho dúvidas quanto a isso, sem dúvidas, o governo está alinhado e está batalhando para isso. O senhor estava falando das ações das Forças Armadas. Se o senhor quiser continuar, vai em frente, senão eu vou lhe fazer uma pergunta. Não, deixa eu já puxar mais um gancho, depois sempre tem uma pergunta. Vamos falar dos hospitais de campanha que as Forças Armadas estão fazendo. É uma das ações. Né? Para quem não sabe, o hospital de campanha é uma unidade hospitalar móvel que fica temporariamente no local e cuida das pessoas específicas. As Forças Armadas já utilizaram esse método várias vezes ao longo da história. A gente pode citar algumas calamidades, algumas enchentes. O próprio Haiti tinha o seu hospital de campanha, né, com o Brasil comandando a Operação Brabate, né, da ONU no Haiti durante 10 anos. Então lá tinha seu hospital de campanha. No terremoto foi feito também. Enfim, são essas expertises que as forças têm e estão empregando agora no combate ao coronavírus. Estão sendo realizados alguns hospitais militares no Rio de Janeiro, Recife e em Campo Grande. Né? E temos também algumas áreas que estão sendo disponibilizadas para as prefeituras montarem seus hospitais de campanha. Entre elas, Boa Vista e até no Guarujá, na minha Baixada Santista, onde a base aérea comandada pelo Coronel Formaggio disponibilizou todo um hangar inteiro, né, para a Prefeitura do Guarujá fazer a aquisição e a contratação de uma empresa para montar esse hospital de campanha, que não é um hospital militar nesse caso, mas vai ter todo o suporte de segurança, de logística interno dentro da base. Então, mesmo quando não é de maneira direta, a força atua de maneira indireta, como é no caso aqui no Guarujá e em outras cidades também ao longo do país. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão dos hospitais de campanha, e daí, já que o senhor já se referiu a essa questão, eu emendo outra pergunta. O senhor acha possível que, dependendo do quadro que nós
enfrentaremos daqui 2 semanas, 3, pelo que vi ontem nas notícias, o governo federal, o Ministério da Saúde, estima que o pico mesmo será na primeira semana de maio. Supondo que nós enfrentemos algo realmente ruim. Eu gosto do ministro Mandetta quando ele fala que enfrentaremos dias difíceis. O difícil é bastante sutil, mas eu acho que é um termo adequado. Vai ser muito difícil. O senhor acredita que haverá necessidade, em algum momento, tá? Eu estou lhe pedindo apenas para fazer uma suposição, não afirmar nada. Mas como o senhor é do Exército, que será o caso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica emprestarem seus profissionais de saúde para também agirem no tratamento de pacientes? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Os militares, eles, além da atuação militar, né, que no caso do médico não é, ele pode exercer também a atuação fora. Existem diversos médicos que fazem os seus plantões, né, lógico, coincidindo junto da área militar, que tem atendimento em alguns hospitais, mas sem sombra de dúvidas, não só os profissionais, como a abertura dos leitos de hospitais militares, se necessários, né, que estejam ociosos, que estejam vagos, é hora de unir força. E os hospitais militares das forças e os profissionais, assim como os militares, os profissionais da área de saúde militar, com certeza vão atuar nesse sentido e já se colocaram à disposição. Com certeza as forças já colocaram os profissionais à disposição para, quando necessário, serem empregados. Pode ter certeza. Eu acho que uma das coisas importantes que nós estamos vendo agora, presenciando, nesse período de quarentena, é exatamente essa multiplicidade de atividades que as Forças Armadas possuem. No perfil que o senhor tem no Facebook, que eu acompanho bastante, existem várias postagens em que o senhor fala o que o Exército faz. Faz tudo. Né? Que tudo a gente deixou de falar que merece ser dito nesta live, deputado. Isso foi um bordão que a gente criou. Eu acho que todo militar ele já se viu nessa pergunta. Quando você fala que é militar, o desconhecimento popular, até porque o Exército, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa, não promove muito bem as suas ações. Né? Ele acaba fazendo muito, divulgando pouco. E eu digo o Exército, as Forças Armadas. E com isso leva a um não entendimento de boa parte da sociedade. Então, com isso, o militar já se viu por várias vezes falando, não, eu sou militar, mas tudo bem, o que você faz lá? O treinamento é constante. Então, volto a falar que a gente estava conversando no começo da live, o treinamento é constante para o pior, né? Para uma situação de combate, para uma situação de crise. Mas existem diversas outras ações do Exército ao longo de sua trajetória. Constrói ponte lá na Amazônia, né, Tenente? Deputado? Sim, na parte de infraestrutura, na parte de ação humanitária. Eu dou exemplo, como falei, meu pelotão de resgate aéreo, ele participou de praticamente todas as ações humanitárias que tiveram no Brasil. Brumadinho, Mariana, o desastre no Rio de Janeiro, enchentes em São Luís do Paraitinga, quando teve inclusive as enchentes na Bolívia e no Acre, fomos também. Então, o Brasil, o Exército e as Forças Armadas, elas atuam em diversas frentes. E agora, no Covid-19, não é diferente. Então, por isso surgiu esse bordão. O que o Exército faz? O que as forças fazem? A resposta é tudo. É da agulha ao foguete. É desde uma ação de enfrentamento a um crime organizado, a um inimigo externo, desde uma ação humanitária. Então, não é à toa que o lema do Exército é o braço forte e a mão amiga, atuando nessas duas frentes. E agora, no Covid, não é diferente. Volto a falar, o Exército tem sistema de distribuição de água para famílias carentes. Operação Pipa no Nordeste continua funcionando. Estão fazendo campanhas em algumas unidades de doação de sangue, porque foi alertado que os estoques de sangue estavam baixos. Estão ajudando na vacinação para a influenza A, né? Lembrando que não é do coronavírus, mas por falta de perna e braço das prefeituras, né, de pessoal, o Exército colocou à disposição. Vamos lá e vamos nós vacinarmos, vamos fazer esses pit stops em algumas cidades. Então, isso de forma descentralizada, de acordo com cada região, está sendo feito. Controle de balizamento de trânsito, quando necessário, apoio ao recebimento, organização e estocagem de materiais e gêneros que serão distribuídos para pessoas de vulnerabilidade social. Então, o que é esse último? Né? O que é essa organização e estocagem de material? Em Campinas, eu sei que você é da região de Campinas, a 11 Brigada
ela tem criado. Exato. Então, ela tem pego militares que vão esse centro de distribuição de comida, eles fazem o triagem, inclusive, do que está bom, do que está ruim, porque existe uma falta de mão de obra, porque muitas pessoas estão em casa, e eles estão fazendo essa triagem, estão disponibilizando essas cestas básicas, esse alimento, para quem necessita. Então, eu volto a falar, é da agulha ao foguete, né? Estão atuando em tudo. Então, eles fazem esse recebimento, eles fazem essa triagem. Eu postei um vídeo recentemente, que até deu uma repercussão boa desse trabalho deles, inclusive no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde eles fazem essa separação de material. Eu estou vendo aqui no Facebook esse vídeo. Exato. Então... Carregando um caminhão, não é esse? Isso, carregando um caminhão com os alimentos a serem distribuídos. Então, eles pegam num local determinado aí em Campinas, né, fazem essa triagem e depois já começam essa distribuição. Não é uma função do Exército. O Exército ele não é feito para isso. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar exatamente isso, deputado. O rapaz, o sonho dele é servir as Forças Armadas. Ele entra no Exército. Ele é daquele menino de 18 anos que ele não quer virar reservista. Ele quer servir para depois seguir carreira e tal. E vai imaginando, leigo, não servi o Exército, fui dispensado porque tinha uma doença no rim, não tenho mais, mas eu fico imaginando o rapaz falando, poxa, vou aprender a atirar, vou aprender as táticas e as técnicas militares, de guerra e tal, e de repente ele está lá carregando um caminhão. Dentro do Exército, vocês oficiais realizam esse tipo de doutrinamento positivo, na minha opinião, ensinando todos eles e que as funções do Exército extrapolam aquelas que dizem respeito somente à defesa do país? Sem sombra de dúvida, as funções constitucionais do Exército. A pessoa que ela tem esse anseio, ela entra na força por servir o Brasil. Então, você vai servir o Brasil aonde for necessário. Se for um enfrentamento e se tiver que servir e doar a própria vida em função da pátria, assim fará. Se tiver que servir e doar o seu tempo e o seu esforço para uma distribuição de alimento em função da pátria, assim o fará. Então, é a disponibilização permanente do seu tempo e da sua energia para aquilo que a pátria demandar. Seja um enfrentamento a um inimigo externo, seja um enfrentamento a um inimigo interno, ou seja, algumas ações humanitárias. Então, é um peão. Os militares são peões, né? E acabam indo à frente de diversos tipos de combates. Alguns combates armados, alguns combates reais, outros combates figurados aí, como é esse grande caso. Mas, com certeza, isso é deixado bem claro a todo momento, porque muito jovem entra com aquele pensamento de jogo, de tiro de guerra, que vai entrar... Exato, vai virar o soldado Ryan. Mas não é esse conceito, essa concepção, e isso com certeza é trabalhado desde a formação até mesmo o hospital, até o efetivo profissional. Olha aqui, deputado, o Marcelo está colocando aqui um dado legal que a gente tem, né, mas a gente não citou. Então, obrigado, Marcelo. Vamos citar a Operação Covid-19. Coronel Marcelo é um grande parceiro. Coronel, obrigado pela sua presença aqui, Coronel. É um prazer tê-lo, viu? 5.500 militares das 3 forças, 660 viaturas, 53 embarcações, 3 aeronaves atendendo 10 comandos conjuntos e comando aeroespacial. Eu que não sou militar, que nunca fui das Forças Armadas, eu fico muito orgulhoso de ver esse trabalho das Forças Armadas, porque, veja, agora falando como jornalista, cidadão, hoje as Forças Armadas brasileiras, o Exército brasileiro, a imagem deles perante a opinião pública é extremamente benéfica, elevada, positiva, tudo de bom que a gente puder rotular, porque justamente por causa dos inúmeros trabalhos valorosos que realizou nas 2, 3 últimas décadas. Então, assim, o senhor sabe tanto quanto eu, que lá atrás a imagem ficou ruim, mas hoje eu acho que está mais do que boa, virou o jogo e está ganhando de 7-1. Não, sem sombra de dúvidas. Infelizmente, sofremos durante décadas uma desconstrução da imagem da própria força. Isso é extremamente prejudicial,
mas isso foi quebrado. Não é à toa que hoje as Forças Armadas são a instituição de maior credibilidade no país. A população ela confia muito nos seus militares, acredita que quando eles são colocados, a abnegação deles, o patriotismo, a coragem de enfrentar os desafios e a busca por uma solução para a nação, para a questão de sociedade, então isso traz a confiança. E isso é exemplificado nas diversos tipos de ações. E só dando continuidade à parte logística, né, claro, que as forças estão fazendo, distribuição de lanches e marmitas para caminhoneiros em algumas localidades, empréstimos de gerador de energia, distribuição de kits com álcool, spray, sabonete líquido e transporte de material através das aeronaves da Força Aérea. Vacinas, respiradores, toneladas e toneladas de EPIs estão sendo transportados via Força Aérea. Então, dentro dessa logística, as forças estão sendo crucial, né, para o combate e o enfrentamento ao Covid-19. E a gente fica muito feliz com isso. Eu sei que o senhor agora tem que sair, porque tem sessão, né, na Assembleia Legislativa. Aliás, deputado, a sessão inteirinha online, o senhor e nenhum deputado pôde ir lá novamente depois que foi decretada a quarentena aqui em São Paulo? Sim, foi bloqueada e até com razão eu defendo a quarentena vertical, porém dentro da Assembleia Legislativa eu sou uma das exceções que sou jovem, né? Eu sou o terceiro mais jovem da Assembleia Legislativa, a média de idade lá são 56 anos, temos diversos deputados acima de 80 anos e não seria viável e não seria democrático você impedir essa pessoa de votar por ela estar reclusa ou por ela estar numa quarentena. O jogo democrático não aconteceria da forma que tem que acontecer. Então, de forma rápida, foi sustadas sessões presenciais e foi aberto a online, tendo em vista que todos estão dentro de sua segurança, sendo grupo de risco ou não. Então, com isso, eles conseguem dar sua opinião e conseguem votar. Então, votamos na semana passada a questão da calamidade pública do Estado, da cidade de São Paulo e dos outros 644 municípios. E hoje vamos votar a questão de repasse de fundos do governo estadual, né, que vão ser repassados para o combate e o enfrentamento a essa crise. Então, a sessão ela começou às 2h30, né? Já estou um pouco atrás. Mas é que todo o trâmite legislativo são 2 horas de discussão, depois os encaminhamentos que vão durar por volta de mais 2 horas. Então, eu estou tranquilo porque eu sei que provavelmente aí a votação vão ser 6, 7 horas para iniciar a votação propriamente dita. Eu já fiz a minha fala em outra oportunidade, não tenho necessidade de eu utilizar a fala dentro da sessão, permitindo até colegas que estão com esse anseio, que tem alguma coisa para falar mais que não foi dita, para utilizar a palavra. Então, no máximo, eu vou fazer um encaminhamento e depois a votação propriamente dita, que por motivos óbvios eu vou votar sim, porque temos que ter esses recursos para enfrentar. Mas, Mureta, antes de finalizar, eu queria citar mais algumas ações das forças. Eu estava preocupado com o seu tempo, só isso. Não, fique tranquilo, eu que pedi. Ficar o tempo que você quiser aqui. Não, só para a gente finalizar, são mais algumas ações que eu acho importante falar. Eu volto a falar, quem está acessando agora, eu não falo em nome das forças, embora eu seja oriundo do Exército, é bom deixar isso bem claro, mas a gente tem que trazer a público, porque infelizmente, e aí eu falo nós, né, nós como os militares somos ruins em mostrar o que fazemos, né, e a gente tem que levar à sociedade todo esse trabalho brilhante que está sendo feito pelas 3 forças. Então, as produções de máscara estão sendo feitas também pela 5ª Região Militar do Exército, em Curitiba, 300 máscaras por dia, e estão tentando aumentar para 600 máscaras. Em Santa Maria também estão fazendo, em Natal, no IME, enfim, quase 900 máscaras dias. Então, dentro dessa produção de EPI, não só em transporte, as indústrias nacionais referentes à parte militar, ao Exército, estão voltando sua produção para isso, né, para trazer mais segurança para os profissionais de saúde e quem está no dia a dia no enfrentamento dessa crise, inclusive os próprios militares. Nas operações de defesa química, biológica e nuclear, estão realizando entradas e saídas de passageiros, tripulantes de navios, estão fazendo esses tipos de triagem para ver alguns tipos de pessoas que possam estar contaminadas, desinfecção de vias e rodovias, desinfecção
de lugares de grande circulação. Então, assim como algumas prefeituras, o Exército e as Forças Armadas estão fazendo também operações de fiscalização, inspeção e conscientização em produtos navais, em materiais gráficos, em suportes às secretarias, campanhas de conscientização. E agora, acredito que é o mais importante, que os laboratórios do Exército estão fazendo a cloroquina. Estão aumentando essa produção, né? Existe um grande debate, eu não tenho capacidade técnica para opinar sobre isso, mas é um fato que existem estudos que estão falando da eficácia desse medicamento no combate à crise, estudos internacionais, inclusive, porém, não é 100% garantido que não é o único remédio, né? Eu acho que é uma construção, é o famoso coquetel, mas com certeza ela tem ajudado. Volto a falar, não tenho competência técnica, mas as Forças Armadas, em específico o Exército, estar atuando dentro desse sentido, na produção desse material, com certeza é de grande viabilidade. Lembrando que é um material de custo baixo e comprovada a sua efetividade, já está sendo comprovada em diversos pacientes, né? Com certeza vai ajudar muito no combate a essa crise. Então, esses são algumas das ações, sem contar com a base industrial de defesa, que conta com mais de 1.000 empresas que, em momentos de guerra, entre aspas, podem ser direcionados para esse combate, para fazer aparelhos médicos, plataformas tecnológicas, sistemas eletrônicos, né? Então, a atuação ela é ampla. A atuação ela é ampla e eu acho que é legal esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, para a gente estar sempre divulgando. A ideia era essa, deputado. Eu queria só introduzir uma coisa a mais. Se o senhor precisar sair, fala, tá? Não, pode mandar. Eu achei muito legal a sua atitude em protocolar um projeto de lei, número 164/2020, em 27 de março, solicitando a redução dos salários dos deputados estaduais, governador, vice-governador, dos secretários de Estado, durante o período que perdurar o estado de emergência na saúde pública de São Paulo, decorrente do novo coronavírus, para que esse dinheiro que sobrasse fosse remetido diretamente ao combate ao coronavírus. O senhor acredita que o governador, o senhor acredita que seus pares, seus colegas possam ver com carinho esse projeto de lei, quem sabe até colocar para votação, ou isso daí pode ficar para depois? Primeiro, o que me motivou a criar esse projeto de lei? Se a gente for levar na ponta do lápis a economia em si, que vai ser feita com os salários dos deputados, secretários, vice-governador e governador, dá em torno de 1,5 milhão mês. É uma grande quantidade de dinheiro, porém a gente sabe que no enfrentamento e nesse montante é uma pequena parcela. Só que mais que isso, né, e esse dinheiro, logicamente, ele seria revertido para a parte de saúde. Só que mais do que isso, eu acredito que é dar o exemplo. Quando a gente vê essa situação de calamidade, inclusive financeira, de pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo rendimento, com pessoas que começam a precisar de subsídios do governo para sobreviver, né, para ter o pão de cada dia, e você vê grandes salários dentro do funcionalismo público, e os políticos estão inclusos nisso sim, é um grande absurdo. Então, eu aprendi isso dentro da caserna, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, acima da economia e acima do valor que vai ser disponibilizado, até porque 1,5 milhão é uma emenda, de repente, de um deputado que poderia suprir tudo isso, mas é o exemplo que fica para a sociedade. E nós que somos políticos dessa renovação, eu como um primeiro mandato, minha primeira legislatura, temos que mostrar que sim, o político é o reflexo do povo e sim, o político está com o povo. E se todo mundo vai cortar da própria carne, o primeiro que tem que cortar não é o Zé, não é a Maria, é o político, é quem recebe bastante. Então, é um absurdo, dentro dessa concepção, diversas pessoas perdendo o seu poder aquisitivo e o político continuando com o dele. Então, sou a favor, sim, da redução do salário, sou a favor, sim, da redução das verbas. Eu, como parlamentar, neguei o auxílio saúde, neguei o auxílio moradia, entre outros auxílios, né? Então, temos que fazer a redução dessas verbas. Não dá para reduzir 100% e não podemos ser hipócritas. Por quê? Porque existem algumas verbas que são contratos. Eu não alugo carro, mas um deputado que aluga o carro, ele tem um contrato de 1 ano. Se o contrato for sustado, vai gerar uma multa. Essa multa vai ser maior do que o benefício de economia. E assim também com deputados que alugam bases eleitorais. Então, pode sim algumas coisas ser sustadas nesse momento, né?
alguns benefícios, mas o principal é o salário, porque o salário corta da própria carne, o salário é o do deputado. E é uma sinalização para a população que a classe política está junta. Precisamos derrubar um estigma que foi criado com razão, de que o político ele só quer se beneficiar do povo. Infelizmente, diversos casos dão razão a isso, mas nós, políticos dessa nova geração, temos que mostrar que é diferente, temos que mostrar que estamos com o povo. O meu trabalho agora como deputado é o convencimento dos outros 93 deputados e o convencimento da casa para colocar isso em votação. Já consegui diversos deputados. A doutora Janaína, o deputado Gil Diniz, o pessoal da bancada do Novo. Existem deputados que já estão absorvendo isso, essa ideia, esse conceito, para votarmos. Mas a gente precisa ainda de uma massa. Cabe a mim o convencimento, mas peço também a quem nos assiste para cobrar o seu deputado. Muitos aí votaram em alguns deputados que foram eleitos, tem diversas bases ideológicas. Então você, sendo eleitor dele ou não, inclusive, você pode ir na página dele e cobrar, apoie o projeto do Tenente Coimbra, ou se não, apoie só a redução salarial, porque com essa massa e direcionamento de cobrança com os deputados, com certeza eles vão acabar se mexendo de maneira mais rápida. Uma coisa é um deputado cobrando, outra coisa é a base eleitoral dele, é uma população, é uma pressão. Então, conto também com o apoio de vocês na cobrança com esse projeto, porque a gente precisa aprovar ele em regime de urgência para ser votado de forma mais rápida possível, para ser sancionado. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor agora, saindo um pouco do assunto Forças Armadas, política, até agora entrando um pouco no âmbito pessoal, claro, de maneira superficial, o senhor alguma vez na vida imaginou que nós fôssemos atravessar um período como esse? Qual é a sua impressão sobre tudo isso? Acho que ninguém imagina, né? Pegou todo mundo de surpresa. No começo, eu não entro nessas guerras ideológicas, mesmo quando a gente via que começou essa pandemia, quando a OMS decretou pandemia, nós no Brasil ainda não tínhamos casos, então estávamos, entre aspas, tranquilos. Então, não julgo nenhum tipo de ação até a gente começar a ter esse enfrentamento. Isso foi anteriormente. Então, mesmo vendo outros países, achávamos que não ia acontecer com nós. Eu digo isso de maneira geral, lógico. Eu, como político, eu estava sempre ligado no que estava acontecendo, tentando entender, mas assim, eu digo de maneira geral, como sociedade, achávamos que isso não ia ter o impacto que está tendo. Então, são enfrentamentos. Já aconteceu outras vezes na nossa história de sociedade, inclusive citando até a própria gripe espanhola, com milhões de mortos há 100 anos atrás. Assim, a nossa geração é inédito isso. Exato, na nossa geração é inédito. Mas eu tenho certeza que hoje, inclusive com a tecnologia e com as facilidades que nossos antepassados não tinham, vamos realizar o enfrentamento correto, o enfrentamento necessário para sair dessa crise, sem sombra de dúvidas. Deputado, o senhor não está fazendo caminhada na praia não, né? Não estou não. Tive até uma postagem recente, mas eu queria deixar claro, eu não condeno. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vai ter é sobre a nossa saúde mental. Nós temos condições financeiras, quem nos assiste tem uma condição financeira melhor, tenho sem sombra de dúvida, mas tem pessoas que não têm acesso à internet, que moram 4, 5 dentro da mesma casa, com uma casa de um dormitório. Então, a saúde mental dessas pessoas é muito importante. Então, elas precisam liberar endorfina. Você, atleta, faz jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu, você precisa liberar endorfina, você precisa esparecer a mente. Senão, dentro de 2 meses, mesmo num confinamento parcial, mesmo indo para o vertical, trabalhando e voltando para casa, você começa a ter problemas de saúde mental. Isso é um fato. Não é o Coimbra que está falando, são estudos que estão falando. Então você precisa ter fórmulas de escape. E uma andada na praia, uma corrida individual, não forma coletiva, etc., não vejo problema. O grande problema é a hipocrisia. É você vir, no caso específico de uma postagem de um repórter da Globo, vir e falar dentro de um jornal de extrema relevância. Olha, não faça um exercício, quando chego e saio de casa, eu vou pela escada, eu levanto aqui meus galões de 10 litros dentro da minha própria casa, porque eu não faço exercício na rua. E você que está em casa, não saia de casa em hipótese alguma. Aí vai
quando ninguém está filmando, ele vai lá e corre na praia. Mas você sabe, É assim. como jornalista, eu vou lhe dizer o seguinte. Nós, do jornalismo, que realizamos mesmo esse papel de vigiar, de cobrar, de mostrar, nós temos realmente que dar o exemplo. A nós não é permitido, sob nenhuma hipótese, escorregar. E eu não estou dizendo que o meu colega escorregou, mas eu afirmo que eu não estaria fazendo o que ele estava fazendo. Porque eu teria justamente receio de ser confrontado por alguém que dissesse, ué, mas você falou uma coisa e está fazendo outra. Nós, jornalistas, temos que dar o exemplo. Eu não gosto muito disso. Talvez por isso que eu saí da televisão. Quando eu trabalhei na Globo há algum tempo. E você não podia ir num restaurante, na padaria, que você já era vigiado, reconhecido. Isso é muito ruim. Imagino que hoje, como deputado, aí em Santos principalmente, você sai na rua e todo mundo te conhece. Né? O deputado Tenente Coimbra, o deputado Tenente Coimbra. Isso faz com que você também tenha que dar o exemplo. Os políticos também têm que dar o exemplo. Jornalistas, enfim. Algumas carreiras precisam dar o exemplo. Sem sombra de dúvidas, você é um representante da sociedade, no meu caso de um repórter, ele representa uma notícia, ele representa uma instituição. Então, se ele prega algo, né, que ele está influenciando, e um político, um repórter, são influenciadores. Então, se você influencia algo, alguma coisa e não faz, é hipocrisia. E muitas pessoas, mas a Globo, de repente, manda ele falar alguma coisa e fazer outra. Não, cara, ele, com anos de casa, ele consegue sim se posicionar. Não, esse tema eu não quero falar, ou esse assunto específico. Algumas coisas pode ser sim obrigada, mas ele consegue ter o discernimento e levar para um lado que não o confronte pessoalmente. Eu tenho que dar o exemplo. Eu sou a favor, sim, da liberação parcial para quem não tem grupo, para quem não é do grupo de risco, poder fazer seu esporte ao ar livre de forma individual. Só que dentro dessa concepção eu não tenho feito. Não tenho feito porque sei que pode gerar uma má impressão. Né? Mas se você quer saber a minha opinião eu sou a favor, sim. Uma pessoa que nem ele, que deve ter os seus 40 anos, que não apresenta ser do grupo de risco, por que não? Mas a partir do momento que você defende isso, você não pode ir contra o seu próprio ideal. Ou você vem e fala o seguinte, pessoal, eu defendo isso, mas faço outra coisa. Tem que ser, a partir do momento que você influencia, você tem que ser honesto. Né? Você tem que levar isso em conta. Eu concordo, é preciso que a gente tenha muito cuidado naquilo tudo que nós fazemos. Deputado, eu acho que é isso, a não ser que o senhor fechar e complementando com alguma coisa, fique à vontade. Não, perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Para quem quiser acompanhar aí, é só voltar. Quando acabar a live, vai ficar salva. Falamos um pouco sobre a atuação das Forças Armadas, a minha atuação referente ao combate do Covid-19, e acabamos falando um pouco sobre a atualidade. Agora eu vou correr aqui, que vou entrar na sessão, vamos acompanhar aí quais são os debates. Muito bem, deputado estadual Tenente Coimbra, agradeço a sua presença aqui na minha live, na nossa live, portanto, que não foi só minha. A todos vocês que nos assistiram também, meu muito obrigado e até a próxima live. Valeu, Monetão, um abraço a todos. Brasil acima de tudo. Valeu, deputado.